A gente tem informação de um momento chegando agora com você, né? Exato, a gente vai falar já já dessa questão da usina nuclear de Zaporizhia, mas agora há pouco uma explosão aconteceu em um tribunal distrital de Kiev, capital da Ucrânia. A área foi isolada, como você acompanha nas imagens. Segundo as autoridades, um dispositivo explosivo foi detonado em um banheiro da corte por um homem que foi levado a uma audiência. Não há, até o momento, informações sobre feridos. A polícia disse que os detalhes sobre o caso ainda estão sendo esclarecidos e pediu para que os moradores fiquem calmos e longe dessa região. Até esse momento, também, as apurações não indicam nenhum vínculo da explosão com a Rússia. Mas claro que quando a gente fala numa guerra entre um lado e outro, muito provavelmente essas acusações vão surgir em breve. E agora, falando então sobre a usina de Zaporizhia, o que acontece, gente? A gente disse aqui, né, a principal da Ucrânia e a principal da Europa. E aí, desde o começo da guerra, a usina de Zaporizhia está sob controle da Rússia. Pertence à Ucrânia, mas está sob controle da Rússia desde o comecinho da guerra. Essa que aparece nas imagens. E várias vezes foi alvo de ataques e agora a Rússia e a Ucrânia fazendo declarações bem fortes que alarmaram o mundo inteiro. A primeira delas em relação à Ucrânia. Como você acompanha na nossa tarja, segundo a Ucrânia, a Rússia instalou explosivos nos tetos da usina nuclear. Em algumas unidades dessa usina, que é um grande complexo, segundo a Ucrânia, foram instalados esses explosivos. Inclusive, palavras do próprio presidente Volodymyr Zelensky. E a Rússia, então, falou o contrário. Falou, olha, na verdade, quem está planejando uma sabotagem são os ucranianos. Então, a gente tem que ficar bastante alerta. Isso segundo a Rússia. Mas até o momento não tem nenhuma confirmação, viu, gente? Nenhum dos dois lados deu prova sobre isso. Mas, claro, como eu disse, a comunidade internacional está em peso olhando com bastante atenção essa situação e a própria Agência Internacional de Energia Atômica, uma agência da ONU, já disse que é necessário mais uma visita, pelo menos, para acompanhar, para ter certeza como está a situação e ver se, de fato, tem esses dispositivos nos tetos ali da usina de Zaporizhia ou não. Esse ataque aí, por exemplo, ó, que você acompanha nesse exato momento na usina de Zaporizhia, aconteceu no começo da guerra também, em abril do ano passado. Ou seja, há menos de 2 meses, foi antes do dia 24, então menos de 2 meses desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então você vê aí que já é uma novela que se estende há muito tempo. Esperamos, claro, como o Nelson falou, que aquele acidente terrível de Chernobyl não volte a acontecer. É o famoso jogo de empurra, né, João? Nossa, que a gente jogo sempre de fala, né? E é isso que vem acontecendo e deixando a gente tenso. E a população fica no meio, né? Ah, é Que isso. situação. Vamos falar da França agora. O presidente Emmanuel Macron disse que pode bloquear redes sociais para conter os protestos. É isso, viu, Nelson? Seria uma saída boa essa? Ou gerar mais protestos. Ou gerar mais protestos, exatamente. De fato, a gente fala sobre aqui proibição de redes sociais na Rússia, na China e agora talvez na França. Palavras do próprio presidente Emmanuel Macron para coibir atos violentos em protestos e ele foi alvo, inclusive, de críticas de parceiros ali de governo. A gente já fala sobre isso. As palavras do presidente Emmanuel Macron são as seguintes: que, segundo ele, o governo francês e a sociedade francesa, em meio a esse caos que tomou o país na semana passada, por causa da morte daquele jovem de 17 anos que foi morto em uma blitz policial, segundo ele, é preciso pensar no que as redes estão fazendo e qual o banimento que pode acontecer. Segundo ele, quando as coisas saem do controle, temos que regular ou cortar as redes sociais. E ele disse mais o seguinte: que as mídias sociais são uma ferramenta, se transformaram, nesse caso, em uma ferramenta para organizar ou para tentar matar. Palavras do presidente Emmanuel Macron que foram feitas ontem em uma reunião com prefeitos de cidades que registraram protestos gigantescos, ali massivos, contra a morte desse jovem e contra a discriminação que os mais pobres vêm sofrendo na França há muito, mas muito tempo. E o presidente Macron, então, sendo alvo de críticas, inclusive de parceiros, como eu disse, do governo, dizendo que não se pode colocar na mesa nada do tipo. E também, a gente tem um rápido tweet para mostrar, uma opositora disse aí, ó, ela repostou uma notícia do presidente Emmanuel Macron sobre isso, essa questão das redes sociais, e em cima ela falando, ok, Kim Jong-un. Para quem não se lembra, Kim Jong-un é o ditador da Coreia do Norte.
Ou seja, ela fazendo essa comparação bastante forte e sucinta com o presidente Emmanuel Macron. O governo diz agora que não tem nada disso na mesa. O que tem na mesa, na verdade, é um projeto de lei que pode suspender o que as redes sociais estão fazendo. Agora a gente vai falar de um baita de um susto, uma pane, a gente mencionou mais cedo, e uma montanha-russa. 8 pessoas presas de cabeça para baixo, imagina você, por 3 horas. Eu tô fora. Eu tô fora, não conte comigo. A gente falava aqui sobre aquele perigo da ponte, né, esses dias. Vocês falavam mais cedo com o Barão sobre um carro voador, mas eu acho que mais perigoso é isso aí, ó. Dá só uma olhada no que aconteceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Crandon, em Wisconsin, nos Estados Unidos. As pessoas ficaram quase 3 horas e meia aí presos. Teve um problema, claro, mecânico, uma pane, e aí demorou muito para chegar ajuda. Os técnicos até tentaram, de alguma maneira, fazer com que o carrinho voltasse a andar, pelo menos até a parte de baixo, mas nada feito. E aí a demora, e essas pessoas ficaram tanto tempo parecendo morcego aí, gente. Se vocês quiserem testar um brinquedo aí, fiquem à vontade. Então, ó, já que o Nelson perguntou aquele dia qual era a cidade da Alemanha para não ir, chama Willingham. E nesse caso, nos Estados Unidos, Crandon. Então, marquem essas duas aí no mapa e não participem dessas diversões aí de jeito nenhum. Tô fora.